Passei uma década tentando abrir os cofres do nada, sem perceber que o verdadeiro tesouro era o arrependimento. Meu nome é Augusto Prado. Em vida, fui o retrato da ambição travestida de sucesso. Nasci em São Paulo, em uma família de comerciantes que acreditava que a riqueza era o único escudo contra o sofrimento. Desde cedo aprendi a transformar sentimentos em números. Enquanto outros meninos colecionavam figurinhas, eu colecionava moedas. Cresci com a convicção de que tudo podia ser comprado: respeito, amor, até mesmo paz. Aos 57 anos, eu era um dos homens mais ricos do país. Controlava empresas, ações e imóveis em 3 continentes. Os jornais me chamavam de visionário, mas por dentro eu era um homem em ruínas. Meu império fora construído sobre o medo de perder, o medo de ser esquecido, o medo de descobrir que, sem o dinheiro, eu não era nada. Minha mansão refletia o dono, grandiosa por fora, vazia por dentro. As paredes de mármore e os corredores extensos eram silenciosos demais. Eu caminhava por eles como um prisioneiro cercado por luxo. Minhas 2 esposas me deixaram. Disseram que eu não sabia amar, e talvez estivessem certas. Eu amava apenas o som metálico das portas dos cofres se fechando, o brilho dourado das barras empilhadas, o cheiro de notas novas. Minha rotina era exaustiva. Eu acordava antes do sol e dormia depois dele. Não havia tempo para filhos, amigos ou fé. Quando alguém mencionava Deus, eu sorria com ironia. Para mim, Deus era um conceito ultrapassado, uma invenção dos fracos que precisavam de esperança. Eu acreditava apenas no poder que o dinheiro me dava. Naquela manhã, o dia parecia igual a todos. Eu estava no meu escritório, uma sala ampla com janelas de vidro que mostravam a cidade abaixo, diminuta como um tabuleiro. Revendo documentos de uma fusão milionária, senti um aperto repentino no peito. Tentei respirar, mas o ar parecia desaparecer. O som da caneta caindo ecoou de forma estranha. Meus dedos tremiam, o mundo girou, e a última imagem que vi foi a tela do computador refletindo meu rosto pálido. Então tudo silenciou. Abri os olhos e vi meu corpo debruçado sobre a mesa. Achei que estivesse sonhando. Chamei por ajuda, mas ninguém respondeu. Toquei o ombro do meu assessor. Minha mão atravessou o tecido do paletó como se fosse fumaça. Aterrorizado, gritei, mas o som não saía. Permaneci ali por horas, ou talvez dias, observando as pessoas entrarem, chorarem, levarem meu corpo. Eu continuava preso naquele escritório, como um visitante indesejado. Mas algo começou a mudar. O ambiente foi se desfazendo aos poucos, como uma pintura apagada pela chuva. As paredes se dissolveram em neblina, o chão em lama escura, e o ar tornou-se pesado e úmido. O silêncio era absoluto, quebrado apenas por murmúrios distantes. Eu estava em outro lugar, um espaço sem tempo, sem cor, sem lógica. À frente, vi fileiras intermináveis de cofres, idênticos aos que guardavam minhas fortunas. Alguns brilhavam, outros estavam corroídos. Reconheci cada um. Senti um impulso irresistível de abri-los. Caminhei até o primeiro, girei o disco da fechadura, mas nada aconteceu. Tentei o segundo, o terceiro, o 10º. Todos trancados. Nenhuma combinação funcionava. A cada tentativa frustrada, o desespero crescia. O chão parecia sugar meus pés, e uma voz sussurrava ao meu redor: "Abre o que é teu, Augusto." Eu gritava que precisava de uma chave, mas as vozes riam. Comecei a bater nos cofres com as mãos, com pedras, com o próprio corpo. Eles permaneciam intactos, impenetráveis, zombando de mim. Não sei quanto tempo se passou. Ali, o tempo não se mede por dias, mas por tormentos. Senti fome, sede, frio. O ar tinha gosto de ferro e arrependimento. Em certos momentos, sombras humanoides se aproximavam. Não tinham rosto, mas pareciam me observar com desprezo. Uma delas me perguntou, sem mover a boca, o que há dentro do que tanto busca. Eu quis responder meu dinheiro, mas a palavra não saía. Foi então que percebi algo terrível. Aqueles cofres não continham nada. Eram reflexos do meu apego, materializações da minha obsessão. Cada um representava um momento da minha vida em que escolhi o lucro em vez do amor, o poder em vez da compaixão, o orgulho em vez da humildade. Caí de joelhos, exausto. Olhei ao redor e vi milhares de outros espíritos, também curvados diante de suas próprias ilusões. Alguns tentavam abrir cofres, outros carregavam malas invisíveis, outros contavam moedas que se desfaziam em poeira. Era um umbral, e eu estava preso nele. Foi ali que compreendi, pela primeira vez, que o verdadeiro cofre que eu precisava abrir não estava diante de mim, mas dentro de mim.
E assim começou minha longa jornada de 10 anos tentando abrir cofres que nunca existiram. O tempo no umbral não se movia como na terra. Não havia dias nem noites, apenas uma penumbra constante que fazia o corpo parecer pesado e a alma cada vez mais distante de si mesma. Caminhei entre aqueles cofres silenciosos por um período que parecia infinito, tentando entender o que me mantinha preso ali. Os cofres estavam dispostos como labirintos. Alguns pareciam novos, reluzentes, outros estavam cobertos por crostas de ferrugem e teias escuras. Às vezes eu ouvia ecos de vozes conhecidas. Lembranças distorcidas dos meus antigos sócios, dos funcionários que desprezei, das mulheres que feri. Elas me chamavam de ganancioso, de cego, de ladrão de sentimentos. Cada palavra era como um golpe invisível, abrindo feridas que não cicatrizavam. Certa vez, enquanto tentava abrir um cofre maior que os outros, vi algo se mover no fundo do salão. Formas humanas surgiam da névoa, lentas e silenciosas, envoltas por um brilho cinzento. Aproximaram-se em círculo, observando-me com olhos profundos, sem expressão. Eram 3. Altos, magros, de rostos inalteráveis. Não pareciam inimigos, mas também não transmitiam paz. Um deles falou em tom grave e pausado. Sua voz não vinha dos lábios, mas do espaço ao redor. Augusto Prado, guardião do ouro terreno, que fazes diante dos cofres do nada? A pergunta me atravessou como um raio. Respondi que precisava encontrar o que era meu, que havia perdido tudo e que não podia descansar sem recuperar o que construí. Eles se entreolharam em silêncio, e o segundo guardião respondeu: o que acreditas possuir nunca foi teu. O ouro te moldou, mas não te libertou. Senti raiva. Quis gritar, quis afirmar que nada na vida se conquista sem poder. Mas as palavras perderam força antes de saírem. O terceiro guardião estendeu a mão e apontou para o chão. De repente, o solo se abriu em imagens. Vi minha vida passar como um espelho vivo. Eu aos 30 anos expulsando um funcionário doente porque atrasará um relatório. Eu aos 40 encerrando um projeto de caridade porque não gerava lucro. Eu aos 50 humilhando um investidor mais jovem, apenas para sentir superioridade. As cenas me esmagaram. Quis fugir, mas o espaço ao redor se fechou em círculos de névoa. O primeiro guardião aproximou-se e disse, sem emoção, que cada cofre vazio era uma lembrança aprisionada. Dentro deles estavam as oportunidades que recusei, as palavras de perdão que nunca pronunciei, os gestos de amor que abandonei. Então compreendi que eu era o próprio criador do meu castigo. Eu havia moldado aquele labirinto com o metal frio do egoísmo. Cada fechadura representava uma escolha que me distanciou da humanidade. Os cofres eram reflexos do coração que endureci para não sentir. Caí de joelhos. Tentei implorar, mas as lágrimas não vinham. Eu não sabia mais chorar. Um dos guardiões colocou a mão sobre minha cabeça, e naquele toque senti algo diferente, uma vibração de compaixão, mas também de justiça. Ele disse que nada no umbral era punição eterna, que cada alma ali estava diante de si mesma, aprendendo a desmontar o próprio orgulho. A névoa pareceu se mover ao redor de nós, e uma nova porta se abriu ao longe. Atrás dela havia uma luz fraca, oscilante, como uma chama distante. O guardião ordenou que eu seguisse até ela, sem olhar para trás. Disse que o caminho seria longo e doloroso, mas necessário. Caminhei. A cada passo, os cofres se afastavam. Ainda ouvia ecos metálicos, como se correntes se quebrassem lentamente. A lama sob meus pés parecia endurecer, tornando-se chão firme. A luz à frente tremulava como um convite. Por um instante, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Mas o umbral não permite avanço sem confronto. Quando cheguei perto da luz, sombras densas surgiram novamente, gritando meu nome. Elas se lançaram sobre mim, tentando me arrastar de volta. Eram rostos conhecidos, antigos sócios, funcionários, pessoas que prejudiquei. Cada um me acusava com os olhos. Não consegui resistir. Fui engolido por aquele redemoinho de lembranças e dor. O brilho desapareceu e tudo voltou a ser escuridão. Senti-me cair em um abismo sem fim. Na queda, compreendi que a jornada pelo umbral não era sobre encontrar cofres, mas sobre abrir o coração que eu mesmo havia trancado. E enquanto despencava, ouvi novamente a voz do guardião ecoando dentro de mim: só quando reconheceres tua miséria é que começarás a encontrar tua riqueza. A queda parecia não ter fim. O vento invisível cortava meu rosto, e o vazio ao redor sussurrava memórias que eu não queria ouvir. Cada lembrança era uma lâmina abrindo cicatrizes esquecidas. Senti o peso de todas as vidas que toquei e destruí em nome do poder. O som do meu próprio grito se perdeu nas profundezas.
De repente, o impacto. Não em solo físico, mas em uma superfície espelhada que se moldava sob meu corpo como se respirasse. O chão era líquido e refletia minha imagem com distorções grotescas. Vi meu rosto envelhecido, os olhos fundos, a pele marcada por rachaduras que se moviam como feridas vivas. Tentei afastar-me, mas o espelho se expandia por todos os lados. Não havia para onde ir. Aquele reflexo começou a se multiplicar. Centenas de versões de mim surgiram, cada uma representando uma parte da minha alma. O ambicioso, o arrogante, o que desprezou a fé, o que se orgulhou da própria frieza. Eles me cercaram em silêncio, observando-me com desprezo e piedade. Era como estar diante de um tribunal invisível que não julgava com palavras, mas com verdades. Uma voz interior rompeu o silêncio. Não era uma presença externa, mas a essência da minha própria consciência, despertando após anos de dormência. Perguntou-me o que eu realmente havia feito com a minha vida. Tentei justificar-me, dizendo que construí, empreguei pessoas, gerei riqueza. Mas a voz respondeu, fria e serena, que tudo o que criei fora movido pelo medo de ser pequeno. As imagens no espelho começaram a mostrar cenas que eu havia esquecido. Um menino pobre que me pedia uma moeda e que eu afastei com desprezo. Uma mãe chorando porque sua casa seria demolida para a construção de um de meus empreendimentos. Um funcionário que implorou por mais tempo para pagar uma dívida e a quem ordenei que processassem. Eu revivia cada gesto, cada olhar, cada escolha feita sem compaixão. Senti algo rasgar dentro de mim. Um peso enorme se desprendia do peito, mas não era libertação, era a revelação daquilo que me formara. O orgulho que eu chamava de força, o cálculo que eu chamava de sabedoria, o desprezo que eu confundia com coragem. Tudo se mostrava como era, medo. O espelho começou a se aquecer. Da superfície líquida surgiram bolhas luminosas que se erguiam lentamente, transformando-se em figuras humanas. Reconheci nelas aqueles que feri. Suas presenças não traziam ódio, mas dor. Cada olhar era uma pergunta que eu nunca quis responder. Por que foste tão frio? Por que escolheste o lucro em vez do amor? Por que acreditaste que o ouro te salvaria? Tentei falar, mas minha voz sumia. As palavras que eu sempre usará para manipular, convencer e dominar perderam sentido ali. Restou apenas o silêncio, pesado e necessário. Então algo mudou. As figuras começaram a se afastar, e o espelho, antes claro, escureceu. Vi surgir sobre ele uma chama azulada, pequena como a ponta de uma vela. Aquela chama iluminava apenas o suficiente para mostrar o que restava de mim. Pela primeira vez desde que cheguei ao umbral, chorei. As lágrimas não eram de desespero, mas de reconhecimento. Chorei por quem eu fui, por quem deixei de ser, por tudo o que destruí. Cada lágrima que caía no espelho fazia a superfície brilhar, revelando fragmentos de lembranças boas que ainda existiam. O sorriso de minha mãe quando eu era criança, o primeiro funcionário que me chamou de chefe com admiração, o instante em que quase ajudei alguém, mas desisti. Compreendi então que o umbral não era apenas castigo. Era o reflexo da consciência desperta, o espelho da alma que precisa ver sua própria ruína para entender o valor da reconstrução. A chama azul cresceu. Ao redor dela, a névoa começou a se dissipar. Do outro lado do espelho, vi uma estrada feita de luz pálida, e uma figura feminina se aproximava lentamente. Sua presença irradiava calma. Não havia brilho ofuscante, apenas serenidade. Senti algo familiar, como o perfume de alguém que um dia amei. Quando ela parou diante de mim, seus olhos transmitiam ternura. Sua voz, embora silenciosa, ecoou dentro de mim como um sussurro suave. Augusto, o ouro que tanto procuraste não está nos cofres. Está na consciência que agora se abre. Ao ouvir isso, a chama azul envolveu-me completamente. Senti calor e leveza. Não era o fim do umbral, mas o início de um novo despertar. E enquanto aquela luz me conduzia para fora do espelho, percebi que, pela primeira vez em toda a minha existência, eu começava a compreender o significado da palavra perdão. A luz azul que me envolvia se dissolveu lentamente, e quando dei por mim, caminhava sobre um terreno enevoado. O ar era úmido e pesado, mas havia algo diferente daquele ambiente. O cheiro de ferrugem e podridão começava a desaparecer, dando lugar a um aroma sutil, quase doce, que lembrava a terra molhada após a chuva. O chão, antes formado por lama escura, tornava-se firme, coberto por pequenas pedras que refletiam um brilho tênue. A cada passo que eu dava, percebia que a escuridão se tornava menos densa. Contudo, o silêncio continuava absoluto. Nenhum som, nenhuma presença, apenas o eco dos meus próprios pensamentos. Caminhei por longas horas, ou talvez séculos,
até que o nevoeiro começou a clarear. Diante de mim surgiu um vale amplo, banhado por uma luz difusa que não vinha do céu, mas do próprio chão. A névoa formava redemoinhos suaves, e entre eles, sombras humanas moviam-se lentamente. Eram espíritos como eu, cada um perdido em seu próprio tormento. Alguns choravam sem lágrimas, outros caminhavam em círculos, murmurando palavras que o vento levava. Aproximei-me de um deles. Era um homem magro, de aparência envelhecida, vestido com trapos cinzentos. Ele mantinha as mãos sobre os ouvidos, como se tentasse se proteger de algo invisível. Toquei-lhe o ombro e perguntei se sabia onde estávamos. Ele me olhou com olhos opacos e respondeu em voz fraca: "Este é o Vale das Vozes Silenciosas. Aqui todos escutam o som do que calaram em vida." Aquelas palavras me atravessaram como um raio. Fiquei em silêncio, tentando compreender. O homem continuou: "Cada um de nós carrega o peso das palavras não ditas, dos perdões que nunca concedemos, dos gestos que sufocamos por orgulho. Aqui, essas vozes retornam, não para nos punir, mas para nos lembrar do que ainda precisamos libertar." Olhei ao redor e percebi que o vale inteiro pulsava como um coração vivo. Do solo brotavam murmúrios, lamentos, súplicas. Eram vozes sussurrando segredos que um dia escondi. Ouvi meu próprio nome, ouvido em tom de tristeza. Era a voz da minha primeira esposa, Helena. Ela dizia baixinho que me amou, mas que eu a transformei em sombra. Caí de joelhos. A lembrança dela me rasgou por dentro. Vi o rosto de Helena como se estivesse diante de mim, sorrindo como nos primeiros dias de casamento. Eu a amava, mas amava mais o trabalho, os negócios, o poder. O tempo a transformou em ausência, e quando ela foi embora, eu apenas assinei os papéis, frio como um juiz. A voz dela repetia o mesmo lamento, como um eco que não cessava. "Augusto, eu só queria ser vista. Augusto, eu só queria ser amada." Fechei os olhos e supliquei por perdão. Pedi que ela me ouvisse, que entendesse minha cegueira. Pela primeira vez, o vale silenciou. O ar vibrou, e por um breve instante, vi a figura luminosa de Helena emergir da névoa. Seu olhar era terno, e um sorriso leve surgiu em seus lábios. Em seguida, sua imagem se desfez na luz, deixando apenas paz. Entendi então que, no Vale das Vozes Silenciosas, o perdão não era concedido por palavras, mas por reconhecimento. Quando a alma se ajoelha diante da própria verdade, o sofrimento se desfaz por si mesmo. Continuei caminhando. Cada passo trazia novas vozes. Ouvi o choro de um funcionário que arruinei, o lamento de um sócio traído, o silêncio pesado de um pai que nunca mais me procurou depois que o abandonei. Cada lembrança era uma pedra sendo removida do meu peito. O vale parecia reagir ao meu arrependimento. A luz ao redor tornava-se mais clara, e o ar mais leve. De repente, percebi que não estava mais sozinho. À distância, várias figuras caminhavam na mesma direção, todas em busca de algo. Havia esperança nos rostos, ainda que envolta em dor. Um brilho dourado começou a surgir no horizonte, tímido, como o primeiro raio de um amanhecer. Ouvi novamente a voz feminina que me guiara antes, suave como um pensamento. "Augusto, ouve o que ainda precisas ouvir. Atravessa o vale e encontrarás o espelho do perdão." Caminhei em direção àquela luz. A névoa se abria diante de mim como se o próprio umbral reconhecesse meu esforço. Senti o coração vibrar com algo que eu havia esquecido de sentir: fé. E enquanto o vale ficava para trás, percebi que o silêncio já não era punição. Era preparação. O vazio não era ausência, mas espaço para o novo. Pela primeira vez, o umbral não me parecia um inferno. Parecia uma sala de aula da alma. O brilho dourado que eu avistara no horizonte parecia pulsar como um coração vivo. A cada passo que eu dava em direção àquela luz, o ar ao meu redor tornava-se mais leve. O peso do Vale das Vozes Silenciosas ficava para trás, e uma sensação de calma começava a nascer dentro de mim. Era frágil, quase tímida, mas era real. Segui por um caminho estreito formado por pedras brancas que emanavam um brilho suave. O chão parecia respirar sob meus pés, como se estivesse vivo. Ao longe, uma estrutura começou a surgir através da neblina, uma espécie de arco de luz, formado por fios cintilantes que se entrelaçavam como raízes luminosas. No centro daquele portal, vi algo que me fez parar. Era um espelho, suspenso no ar, refletindo uma claridade que vinha de dentro e não de fora. Aproximei-me devagar. Quanto mais eu me aproximava, mais sentia o coração acelerar. Havia medo, mas também curiosidade. Intuí que aquele espelho não mostraria apenas minha imagem, mas o estado da minha alma. Quando fiquei diante dele,
A superfície começou a se mover como água. Aos poucos, uma figura se formou. Era eu. Mas não o homem bilionário e arrogante que havia morrido. Nem o espírito cansado que vagava entre cofres. Era uma mistura dos dois. Um rosto humano, mas ferido, com os olhos cheios de dor e arrependimento. Olhei para aquele reflexo e senti vontade de desviar o olhar. Porém, algo dentro de mim me impediu. Permaneci encarando a mim mesmo, e o espelho começou a mostrar cenas que não eram lembranças distantes, mas sentimentos. Vi a culpa, o orgulho, a solidão. Vi o vazio que construí com as próprias mãos. Vi também momentos em que poderia ter sido diferente, mas escolhi o silêncio, o controle, o medo de parecer fraco. As lágrimas começaram a cair. Cada uma que tocava o chão fazia a luz do espelho brilhar mais forte. Então percebi que ele não estava ali para me julgar, mas para me ensinar. Era o espelho do perdão, e o que ele refletia era o que ainda precisava ser curado. Fechei os olhos e falei com sinceridade pela primeira vez desde minha morte. Pedi perdão a todos que machuquei. Pedi perdão a mim mesmo. Disse que agora entendia que o poder sem amor é vazio, que o ouro sem compaixão é poeira, e que a vida sem empatia é uma prisão. Quando abri os olhos, o espelho havia mudado. A figura refletida não era mais ferida. O rosto agora era sereno, os olhos claros, o semblante leve. Ao redor dele, uma luz dourada se expandia. Percebi que essa luz vinha de dentro de mim. A superfície começou a dissolver-se, e de dentro do espelho surgiu uma presença luminosa. Era a mesma mulher que me guiara antes, envolta em brilho suave. Ela me olhou com ternura, e senti que compreendia tudo o que eu havia vivido. Sua presença não me causava medo nem culpa. Apenas paz. Ela estendeu a mão e tocou meu peito. Um calor intenso se espalhou por todo o meu ser. As dores, os medos, as lembranças escuras começaram a se dissolver como fumaça. Tudo o que restava era um silêncio cheio de significado. Era o perdão se instalando, não como palavra, mas como estado. A mulher sorriu e se afastou lentamente. Seu corpo se misturou à luz, e antes que desaparecesse completamente, ouvi dentro de mim sua voz suave dizendo que o perdão é o primeiro passo da libertação. Fiquei ali, sozinho, diante do espelho que agora refletia apenas luz. O vale atrás de mim havia desaparecido, substituído por uma planície dourada. O ar era limpo, e uma brisa leve movia o que parecia ser grama de névoa. Ajoelhei-me e agradeci. Não sabia quem, talvez a Deus, talvez a própria consciência que finalmente despertava. Senti-me leve, como se uma corrente invisível tivesse se rompido. Pela primeira vez desde o desencarne, senti esperança verdadeira. O espelho então se fragmentou em milhares de partículas luminosas que subiram aos céus, desaparecendo como poeira dourada. Onde ele estivera, surgiu um novo caminho, feito de luz firme e suave, conduzindo a um vale distante. Sabia que ainda havia mais a aprender, mais a reparar, mais a compreender. Mas agora eu não temia mais o caminho. Porque dentro de mim, pela primeira vez, o cofre do coração havia se aberto. E nele, em vez de ouro, encontrei a essência que sempre busquei, o perdão. O brilho dourado que eu avistara no horizonte parecia pulsar como um coração vivo. A cada passo que eu dava em direção àquela luz, o ar ao meu redor tornava-se mais leve. O peso do vale das vozes silenciosas ficava para trás, e uma sensação de calma começava a nascer dentro de mim. Era frágil, quase tímida, mas era real. Segui por um caminho estreito formado por pedras brancas que emanavam um brilho suave. O chão parecia respirar sob meus pés, como se estivesse vivo. Ao longe, uma estrutura começou a surgir através da neblina, uma espécie de arco de luz, formado por fios cintilantes que se entrelaçavam como raízes luminosas. No centro daquele portal, vi algo que me fez parar. Era um espelho, suspenso no ar, refletindo uma claridade que vinha de dentro e não de fora. Aproximei-me devagar. Quanto mais eu me aproximava, mais sentia o coração acelerar. Havia medo, mas também curiosidade. Intuí que aquele espelho não mostraria apenas minha imagem, mas o estado da minha alma. Quando fiquei diante dele, a superfície começou a se mover como água. Aos poucos, uma figura se formou. Era eu. Mas não o homem bilionário e arrogante que havia morrido. Nem o espírito cansado que vagava entre cofres. Era uma mistura dos dois. Um rosto humano, mas ferido, com os olhos cheios de dor e arrependimento. Olhei para aquele reflexo e senti vontade de desviar o olhar. Porém, algo dentro de mim me impediu. Permaneci encarando a mim mesmo, e o espelho começou a mostrar cenas que não eram lembranças distantes, mas sentimentos.
Vi a culpa, o orgulho, a solidão. Vi o vazio que construí com as próprias mãos. Vi também momentos em que poderia ter sido diferente, mas escolhi o silêncio, o controle, o medo de parecer fraco. As lágrimas começaram a cair. Cada uma que tocava o chão fazia a luz do espelho brilhar mais forte. Então percebi que ele não estava ali para me julgar, mas para me ensinar. Era o espelho do perdão, e o que ele refletia era o que ainda precisava ser curado. Fechei os olhos e falei com sinceridade pela primeira vez desde minha morte. Pedi perdão a todos que machuquei. Pedi perdão a mim mesmo. Disse que agora entendia que o poder sem amor é vazio, que o ouro sem compaixão é poeira, e que a vida sem empatia é uma prisão. Quando abri os olhos, o espelho havia mudado. A figura refletida não era mais ferida. O rosto agora era sereno, os olhos claros, o semblante leve. Ao redor dele, uma luz dourada se expandia. Percebi que essa luz vinha de dentro de mim. A superfície começou a dissolver-se, e de dentro do espelho surgiu uma presença luminosa. Era a mesma mulher que me guiara antes, envolta em brilho suave. Ela me olhou com ternura, e senti que compreendia tudo o que eu havia vivido. Sua presença não me causava medo nem culpa. Apenas paz. Ela estendeu a mão e tocou meu peito. Um calor intenso se espalhou por todo o meu ser. As dores, os medos, as lembranças escuras começaram a se dissolver como fumaça. Tudo o que restava era um silêncio cheio de significado. Era o perdão se instalando, não como palavra, mas como estado. A mulher sorriu e se afastou lentamente. Seu corpo se misturou à luz, e antes que desaparecesse completamente, ouvi dentro de mim sua voz suave dizendo que o perdão é o primeiro passo da libertação. Fiquei ali, sozinho, diante do espelho que agora refletia apenas luz. O vale atrás de mim havia desaparecido, substituído por uma planície dourada. O ar era limpo, e uma brisa leve movia o que parecia ser grama de névoa. Ajoelhei-me e agradeci. Não sabia quem, talvez a Deus, talvez a própria consciência que finalmente despertava. Senti-me leve, como se uma corrente invisível tivesse se rompido. Pela primeira vez desde o desencarne, senti esperança verdadeira. O espelho então se fragmentou em milhares de partículas luminosas que subiram aos céus, desaparecendo como poeira dourada. Onde ele estivera, surgiu um novo caminho, feito de luz firme e suave, conduzindo a um vale distante. Sabia que ainda havia mais a aprender, mais a reparar, mais a compreender. Mas agora eu não temia mais o caminho. Porque dentro de mim, pela primeira vez, o cofre do coração havia se aberto. E nele, em vez de ouro, encontrei a essência que sempre busquei, o perdão. O caminho de luz diante de mim parecia respirar. Cada passo emitia um som suave, como o sussurro do vento sobre a água. Senti que não caminhava apenas com os pés, mas com a consciência. O perdão havia aberto em mim uma clareira, e através dela uma nova compreensão começava a nascer. O umbral, percebi, não era um lugar feito para punir, mas para ensinar. À medida que avançava, o ambiente mudava. As sombras recuavam, mas o céu permanecia coberto por uma névoa pálida. O chão brilhava como se pequenos cristais estivessem enterrados sob ele. Em alguns pontos, a luz se tornava mais densa e, dentro dela, eu via formas humanas, imóveis, como se estivessem presas em bolhas de vidro translúcido. Aproximei-me da primeira forma. Era uma mulher de cabelos longos, vestida de escuro. Seus olhos estavam abertos, mas fixos em um ponto distante. Ao redor dela, a luz tremulava como se respirasse. Toquei aquela esfera e senti uma dor profunda atravessar meu peito. Uma onda de sentimentos me invadiu: medo, culpa, solidão. A mulher não falava, mas eu sentia o que ela sentia. Era como se parte de mim ainda estivesse ligada àquele sofrimento. Continuei caminhando e vi outras almas aprisionadas. Cada uma parecia presa dentro da própria história, repetindo mentalmente o mesmo erro, o mesmo desejo, a mesma cena. Um homem agarrava um malote invisível, tentando abri-lo sem cessar. Outro contava moedas que se transformavam em pó. Mais adiante, uma jovem se olhava em um espelho inexistente, lamentando a beleza que perderá. Aquela visão me feriu profundamente, pois reconheci em todos eles fragmentos do que eu fora. Cada alma ali era um reflexo do apego, do orgulho e da ilusão de posse. Eu também estivera preso da mesma forma, tentando abrir cofres que nunca existiram. Senti vontade de ajudá-los, mas não sabia como. Olhei para o alto e pedi em silêncio que alguém me mostrasse o caminho. A luz ao redor pareceu responder, expandindo-se em ondas suaves. Uma voz interior, serena e profunda, ecoou dentro de mim.
Nenhuma alma se liberta sem o reconhecimento da própria dor, mas toda alma pode ser ajudada pela compaixão de quem já despertou. Compreendi então que o perdão que eu conquistara não deveria ser guardado, mas oferecido. Ajoelhei-me diante das esferas e fechei os olhos. Pensei em cada uma daquelas almas, em cada rosto, em cada sofrimento. Desejei que sentissem o mesmo alívio que eu havia sentido. Um calor brotou do meu peito e se espalhou pelo ambiente como uma onda luminosa. As esferas começaram a vibrar. A luz dentro delas pulsava e, aos poucos, rachaduras se formaram. Um som suave, como vidro se partindo, ecoou pelo vale. As figuras dentro das esferas começaram a despertar. Algumas choravam, outras apenas respiravam fundo, como se sentissem novamente a presença da vida. A mulher de cabelos longos abriu os olhos e olhou para mim. Seu semblante não era mais de dor, mas de gratidão. Ela se aproximou, e sua forma se dissolveu em partículas de luz que me atravessaram, enchendo-me de uma sensação indescritível. Cada alma que se libertava parecia deixar em mim uma centelha nova de compreensão. Percebi que no umbral, cada gesto de amor tem poder real. O bem é uma força concreta, e quando nasce do arrependimento sincero, ele cura não apenas quem o pratica, mas também o ambiente em volta. Continuei ajudando, caminhando entre as almas presas. Algumas despertavam imediatamente, outras apenas se moviam um pouco, como se começassem a sonhar depois de um longo pesadelo. Cada passo que eu dava fazia o solo brilhar mais forte. A névoa começou a subir aos céus, e aos poucos, o vale inteiro foi sendo tomado por uma luz dourada. Quando tudo cessou, percebi que estava sozinho novamente. Mas agora o silêncio não era vazio. Era sereno. Dentro dele, uma presença sutil se fazia sentir. Era a mesma voz que me acompanhava desde o início, dizendo em tom calmo e firme que a verdadeira riqueza é partilhar o que se aprende. Olhei para trás e vi o rastro de luz deixado pelo caminho que percorre. Cada alma que despertei formava um ponto brilhante no horizonte, como estrela surgindo em um céu antes escuro. Pela primeira vez, compreendi que o sofrimento só existe até o momento em que a consciência escolhe amar. E naquele instante, com o coração cheio de paz, entendi que minha jornada ainda não havia terminado. Eu libertara outros, mas ainda precisava libertar a mim mesmo completamente. Ao longe, uma nova passagem começou a se abrir, feita de luz azulada. Senti o chamado. Sabia que era hora de seguir. E enquanto me afastava daquele vale, uma certeza ecoava dentro de mim. A alma que aprende a perdoar também aprende a libertar. A nova passagem diante de mim parecia feita de pura vibração. A luz azulada se movia em ondas lentas, como se respirasse, e cada pulsar emitia um som leve, semelhante a um coro distante. Senti o ar mudar. Não havia mais o frio do umbral, nem o peso do arrependimento. A atmosfera era diferente, mais leve, mais consciente. Dei o primeiro passo e uma sensação de paz percorreu todo o meu ser. Era como mergulhar em um rio de energia calma. À medida que avançava, percebia que a luz reagia aos meus pensamentos. Quando recordava a dor, ela diminuía. Quando pensava em amor, ela se expandia. Entendi que estava atravessando um campo de consciência, um espaço onde o espírito se purifica pelo que escolhe sentir. Durante o trajeto, vozes suaves começaram a surgir. Não eram vozes de julgamento, mas de acolhimento. Pareciam recitar fragmentos de orações esquecidas. As palavras não tinham idioma, mas cada uma tocava o coração como um lembrete do divino. Reconheci nelas o eco das preces que um dia ouvi de minha mãe quando criança, e que tanto desprezei. Percebi então que nenhuma oração se perde, mesmo quando é ignorada. Elas aguardam um momento certo para florescer na alma. A luz azul tornou-se dourada. O caminho se abriu em um vasto espaço, onde o chão parecia feito de vidro líquido. Acima, não havia céu, apenas um véu de claridade infinita. No centro desse lugar, vi uma coluna de luz intensa, girando lentamente, como se fosse a origem de toda a vibração ao redor. Ao me aproximar, senti o coração vibrar em sintonia com ela. Compreendi, sem que ninguém me explicasse, que aquele era o chamado da luz, o convite que toda alma recebe quando está pronta para deixar o umbral. Não era uma imposição, mas uma escolha. Eu podia atravessá-la e seguir para regiões de maior aprendizado, ou permanecer ajudando os que ainda vagavam nas sombras. Pensei nas almas que havia libertado, nos rostos que se dissolveram em paz diante de mim. Lembrei-me de Helena, de meus antigos sócios, dos funcionários que prejudiquei. Todos eles, de alguma forma, haviam me mostrado o caminho da redenção. E então percebi que minha jornada não seria completa se eu apenas buscasse a luz para mim. Ajoelhei-me diante da coluna luminosa e,
Com o coração aberto, declarei meu desejo de servir. Pedi para continuar aprendendo através da ajuda, para ser um instrumento de alívio àqueles que ainda sofriam na ilusão do poder e do ouro. A luz respondeu. Senti uma energia intensa me envolver, não como fogo, mas como um abraço. Um som profundo ecoou dentro de mim, e compreendi que minha súplica havia sido ouvida. Vi então figuras luminosas surgirem ao redor, espíritos que irradiavam serenidade e sabedoria. Reconheci um deles como o guardião que me havia questionado no início da jornada. Seu olhar agora não era severo, mas compassivo. Ele me observou em silêncio, e percebi que não precisava de palavras. Tudo o que havia entre nós era entendimento. A luz de sua presença se misturou à minha, e senti que algo dentro de mim se expandia. Era como se parte da escuridão remanescente fosse dissolvida em amor. O guardião ergueu o braço e apontou para o horizonte. À distância, vi o umbral como um imenso vale enevoado. Mas agora, entre as sombras, havia pontos de luz, almas despertando, cofres se desfazendo, correntes se rompendo. Percebi que a dor ali não era eterna. Era o prelúdio da compreensão. Voltei o olhar para a coluna luminosa e soube que o momento se aproximava. O chamado da luz não era um som, mas uma vibração que tocava cada partícula da alma. Senti-me ser atraído, não por vontade, mas por sintonia. Era como se tudo dentro de mim dissesse sim. Antes de atravessar, olhei para trás uma última vez. Vi o reflexo de quem eu havia sido, o homem que acreditou dominar o mundo e acabou dominado pelo próprio medo. Senti compaixão por ele. Aquele Augusto Prado havia morrido, mas dele nascia agora um espírito consciente de sua pequenez e de sua grandeza. A luz começou a me envolver. As fronteiras do tempo se desmancharam. Não havia mais peso, nem frio, nem escuridão. Apenas um silêncio luminoso. E quando o último resquício do umbral desapareceu, uma certeza tomou conta de mim. O chamado da luz não é um convite para partir, mas para renascer. Atravessar a luz foi como mergulhar no próprio silêncio de Deus. Nenhuma palavra humana poderia descrever o que senti. Não havia forma, nem peso, nem limite. Apenas uma presença viva e infinita que envolvia tudo. Era como se eu fosse parte de um oceano de consciência, onde cada gota sabia que pertencia ao todo. Durante um tempo que não podia medir, flutuei nesse espaço. As memórias do umbral apareciam e desapareciam como ecos distantes. Não havia dor, mas havia aprendizado. Cada lembrança me mostrava o valor do arrependimento, a beleza do perdão e a grandeza do recomeço. Percebi que o sofrimento havia sido a ponte que me trouxe até ali. Aos poucos, a luz começou a se condensar. Surgiu um campo dourado que se estendia até o horizonte. O ar era leve e perfumado, como se respirasse vida. Havia montes suaves cobertos por uma vegetação etérea que se movia ao sopro de uma brisa quase invisível. Caminhei lentamente, e cada passo deixava um rastro de brilho no chão. Ao longe, percebi a presença de outras almas. Elas caminhavam em silêncio, serenas, irradiando uma luz suave. Algumas se cumprimentavam com gestos de ternura. Nenhuma palavra era necessária, pois tudo era comunicação de pensamento e sentimento. Entendi que estava em uma região de transição, um espaço de cura e aprendizado antes de seguir para planos mais elevados. Uma figura luminosa aproximou-se. Era o mesmo espírito que me guiara desde o início. Sua forma agora era mais nítida, e seus olhos transmitiam uma compaixão indescritível. Ele colocou a mão sobre meu ombro e, por um instante, tudo ao redor se encheu de uma luz dourada. Sua voz interior me disse que ali começava meu verdadeiro trabalho, o de ajudar outras almas perdidas a encontrarem a própria luz. Olhei para o alto e vi o céu mudar de cor, do dourado ao branco, e do branco a um azul sereno, semelhante ao amanhecer. Um sentimento profundo de gratidão tomou conta de mim. Ajoelhei-me, não por medo, mas por reverência. Agradeci pela dor que me despertou, pela solidão que me ensinou e pela compaixão que me salvou. Senti então a presença de muitas outras consciências ao meu redor, como se o universo inteiro ouvisse minha prece silenciosa. E compreendi algo que me fez chorar de alegria. Nenhuma alma está perdida para sempre. Nenhum erro é definitivo. Nenhuma queda é eterna. Tudo no cosmos conspira para o retorno à luz. O vento espiritual tocou meu rosto como o toque de uma mãe. Fechei os olhos e vi dentro de mim a imagem dos cofres que um dia tentei abrir. Eles ainda existiam, mas agora estavam vazios e transparentes. Dentro deles havia apenas uma chama suave, que pulsava no ritmo do amor. Sorri. Os cofres nunca haviam sido prisões. Eram lições.
Levantei-me e olhei para o horizonte. A luz do amanhecer espiritual se espalhava sobre os campos, dissolvendo as últimas sombras do meu passado. Era como se o próprio tempo se curvasse diante da redenção. Senti que, de algum modo, o universo inteiro celebrava cada alma que despertava. Comecei a caminhar em direção àquela claridade. A cada passo, sentia-me mais leve, mais inteiro, mais vivo. O peso de 1000 erros se transformava em asas invisíveis. Atrás de mim, o umbral ficava pequeno, quase inexistente, e à frente o infinito se abria, acolhedor e silencioso. Parei por um instante e voltei o olhar para trás, não com saudade, mas com compaixão. Lá embaixo, ainda havia sombras e vozes pedindo ajuda. Senti que meu caminho me levaria de volta até elas, mas agora com outro propósito. Eu retornaria como socorrista, como irmão, como alguém que compreendia a dor de estar perdido e a beleza de ser encontrado. Respirei fundo e senti a presença divina como uma luz que vinha de dentro e de fora ao mesmo tempo. O amanhecer da alma havia chegado. E eu, o homem que passou 10 anos tentando abrir cofres que não existiam, finalmente descobria o verdadeiro tesouro, o amor que liberta, o perdão que cura e a eternidade que nasce quando a consciência desperta.